uns dias, o urubu já está comendo, bicho já está indo por todo lado, né? Assim, já viu aqueles bichos? Está lá, carcaça, mas no meio da carcaça tinha mel. Você comeria? Sansão comeu. Do meio da carcaça, ele foi lá no meio daquela podridão, arrancou o mel, comeu, e não só comeu, levou para os seus pais. Papai e mamãe, achei um mel ali, ó. E os pais comeram, porque não sabia de onde vinha. É isso que o diabo faz para nos enganar, irmão. Ele coloca um trem doce no lugar podre, para atrair. Então Sansão era um homem de vida dupla. Sansão era um homem que vivia uma coisa diante dos olhos das pessoas, mas no secreto, no particular, ele vivia algo completamente diferente. Diante dos seus pais ele mantinha os seus votos, mas distante dele ele vivia a sua maneira. E quem sabe, irmãos, nós também não estamos vivendo assim. Aos olhos das pessoas, aos olhos da minha liderança, aos olhos do meu cônjuge, aos olhos da igreja, as pessoas olham para mim e aprovam a minha vida, me elogiam, mas no interior, no secreto, quando está só eu e Deus, aí nós agimos conforme realmente nós somos. Sansão, ele achava que a sua boa reputação e as suas vitórias em públicos compensava uma vida marcadas por quedas e pecados no secreto. Talvez você esteja vivendo igual Sansão, vitória no público, mas derrota no secreto. Porque você é forte por fora, mas ainda continua fraco por dentro. Você não consegue vencer a si mesmo. Você não consegue dominar a si mesmo. Sansão, ele viveu distraído entre o seu chamado e os prazeres que o mundo lhe oferecia. Sansão queria viver o melhor dos dois mundos, irmãos, e isso não é possível. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você lá em 1 João 2, 15 a 17, não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago 4,4 diz, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Paulo vai dizer para mim e para você em Romanos 12, 2, diz assim, Romanos 12, 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Sansão era alguém que vivia distraído entre os prazeres do mundo e o seu chamado. O bispo J.B. Carvalho, ele diz o seguinte, se o diabo não puder te destruir, ele vai te distrair. Então cuidado, querido. Cuidado, nós precisamos avaliar, será que nós não estamos tendo uma vida dupla? Diante dos olhos das pessoas nós somos um, mas em casa nós somos completamente diferentes. Alguém certa vez perguntou para Billy Graham qual que era o segredo de um ministério tão longínquo e frutífero. E ele disse para aquela pessoa, o segredo é ser a mesma pessoa no público e nos bastidores. Então,
O mesmo Billy Graham que vocês verem pregar para as multidões é o mesmo Billy Graham em casa com os seus filhos, é o mesmo Billy Graham no trabalho, é o mesmo Billy Graham nos negócios. Uma vida íntegra, uma vida inteira, irmãos. Porque quando a gente vive uma vida dupla, isso gera uma fraqueza moral, espiritual, e isso vai nos levar futuramente a uma queda. Qual é a segunda característica de alguém que é forte por fora, mas fraco por dentro? Confunde desempenho com aprovação. Confunde desempenho com aprovação. Olha só o que diz Juízes 16, 20. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Sansão, ele confundiu, irmãos, desempenho com aprovação. Sansão, ele usou a unção, mas não honrou a unção recebida. Sansão não usou a unção de forma responsável. Brincar com a unção é profanar o sagrado. É preciso haver coerência entre a unção recebida e a vida que nós vivemos. Embora Sansão ele tenha sido dotado de uma força sobrenatural, Sansão falhou em manter a disciplina necessária para cumprir o seu chamado. Sansão, a narrativa de Sansão revela que o poder de Deus é frequentemente condicionado à obediência. Assim, sua força, que deveria ser usada para a glória de Deus, se tornou uma armadilha que levou ele à queda. Sansão, ele estava em pecado, mas quando ele precisava da unção, a unção vinha sobre ele, ele achava que aquilo era aprovação. Então, por várias vezes, Sansão brincou com Deus, Sansão desobedeceu o Senhor, ele viveu uma vida desregrada, uma vida sem compromisso com Deus, mas quando ele precisava da unção, a unção vinha sobre ele, então ele vencia os filisteus, ele derrotava, então ele achava assim: olha, se Deus está me usando, mesmo eu vivendo uma vida bagunçada, então quer dizer que está tudo ok. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre as bênçãos de Deus significam a aprovação de Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida toda bagunçada na presença de Deus. Nós não assumimos compromisso, nós não nos posicionamos em Deus, mas as coisas estão acontecendo. Olha, a conta bancária está cheia, os negócios estão fechando, está todo mundo com saúde em casa, e a gente fala assim: olha, Deus está aprovando. Nem sempre. Nem sempre. Porque bênção não é sinal de aprovação, irmão. Lembra que Jesus disse no final do Sermão do Monte: ei, no último dia muitos chegarão a mim e dirão: Jesus, em seu nome expulsamos demônios, Jesus, em seu nome curamos enfermos, em seu nome ressuscitamos mortos. E o que Jesus vai responder para esses? Apartam-se de mim porque eu não te conheço. Irmão, para pensar nisso aí. Curou enfermo, expulsou demônio, ressuscitou morto. Rapaz, quem não quer um negócio desse? Rapaz, eu queria que Deus me usasse assim, Senhor, eu quero ressuscitar mortos aí, ó. Fulano morreu, vamos lá, esse vai voltar. Vamos. Mas Jesus está dizendo que mesmo esses que fizeram esses feitos, irmãos, que tiveram esse desempenho, naquele dia ele vai dizer: não te conheço, apartai de mim. Sabe por quê? Porque continuaram a praticar a iniquidade, continuaram a praticar o pecado, continuaram a viver uma vida bagunçada. Por quê? Porque nem sempre a bênção é sinal de aprovação. Sansão confundiu desempenho com aprovação, até que chegou um dia em que ele saiu e disse assim: eu vou me livrar como das outras vezes. E sabe o que o texto diz? Ele não sabia que Deus não estava mais com ele. Irmão, que perigo. Você não saber que Deus está mais com você, você achar que Deus está com você e Deus não está, meu amado e minha amada. Sansão pensava que o fato de Deus não tirar as suas forças, isto é, o seu dom, Deus estava aprovando os seus atos pecaminosos.
Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre. Existe uma distância muito grande entre ser usado e aprovado. Deus pode nos usar. E mesmo assim não está nos aprovando. Por isso você está vendo muitos líderes religiosos aí, irmão, muitos pastores sendo usados, curando pessoas, levando multidões aos pés de Jesus, e vivendo uma vida toda torta. Você fala assim, mas lá fulano, rapaz, está lá cometendo um monte de escândalo, e Deus está usando ele. É porque Deus está aprovando? Não. Porque se Deus é capaz de usar uma mula, Deus usou uma mula para falar com Balaão, irmão. Se ele usa uma mula, será que ele não pode usar qualquer um outro, um ser humano qualquer? Pode. Então nem sempre a bênção, nem sempre o desempenho é a aprovação. Mas ele já determinou o dia em que ele vai julgar cada um, e cada um vai receber de acordo com as suas ações. Então, querido, cuidado. Porque muitas vezes nós estamos demonstrando uma força por fora, mas uma fraqueza por dentro. Por quê? Porque nós estamos confundindo desempenho com aprovação. Sansão não tinha que mostrar a sua força arrancando as portas da cidade, ou matando milhares com a cabeça de jumento, com a queixada de jumento, ou rasgando um leão. Na verdade, ele tinha que mostrar arrependimento. E há níveis de arrependimento em nosso ministério. Às vezes, Deus não tira a unção, mas você está à beira do precipício, pronto a perder tudo, por pecar e não se arrepender diante de Deus. Sansão é enganado pela bondade de Deus, mas a bondade de Deus é para nos conduzir ao arrependimento, e não para nos conduzir a um ministério. Então Sansão, ele estava enganado, porque Deus é bom, Deus não está agindo, Deus não está punindo, Deus não está me corrigindo, então eu estou de boa, eu vou continuar essa vida aqui. Mas chegou um tempo, irmão, que Deus chamou Sansão para prestação de contas, e foi horrível. Foi horrível. Porque como Sansão termina, irmão, é terrível. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, tem muito crente que fala assim, Senhor, me impede de pecar, Deus. Oh, se o Senhor não quer que eu traia a minha esposa, livra daquela mulher que está me assediando. Irmão, Deus não vai tirar a mulher, não. Eu sei que tem que mudar a postura, ué. Manda um anjo aqui para não pecar. Está lá o casalzinho se agarrando, beijando, mão para cima, mão para baixo. Você não sabe onde começa um, termina o outro. Ai, Senhor, ajuda para a gente não pegar. Meu irmão, Deus não vai mandar um anjo lá na hora e falar, afasta um pouquinho, neném, para cá, um pouquinho para lá. Olha, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Irmão, Ele não vai mandar. É eu e você que temos que decidir matar a carne. A carne não se converte, irmão. Não tem, você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia falando assim, a conversão da carne. A carne se mata todo dia, irmão. Todo dia. É negar as paixões, é negar os desejos. É fugir da tentação. Mas Sansão não, Sansão achou que o seu desempenho era sinal de aprovação e não era. Até que chegou um tempo que era tarde demais. Irmão, cuidado. Se arrependa antes que chegue o dia que seja tarde demais para o arrependimento. Chegou um dia que foi tarde demais. Deus foi dando chances a Sansão, foi dando chances, mas um dia Ele chamou para prestação de contas. A síndrome de Sansão causa coragem, ao invés de arrependimento. E essa falta de arrependimento, com o tempo, passa a se tornar uma grande falta de temor. Cuidado, querido.
Sabe qual é a terceira característica de alguém que é forte por fora, mas é fraco por dentro? Segue suas paixões, ao invés da direção de Deus. Olha o que diz o versículo, Juízes 16:4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Irmão, você vai ver que Sansão vive só atrás de paixão. Primeiro, ele está indo lá na região dos filisteus, ele vê uma moça dos filisteus e se apaixona por ela. E aí fala para o pai dele, fala para a mãe dele, se não for ela eu morro. Já viu gente assim, irmão? Se eu não casar com ele eu morro, ou é ele ou é mais ninguém, ou é ela ou é mais ninguém. O pai fala, não filho, não vai dar certo, isso aí é curva de rio, não dá. Não, mas eu estou apaixonado. Aqui eu não sei, mas a gente viveu uma época na cidade que tinha um negócio das moças fugir. Arrumava, quando você pensava que não, fulana fugiu com o Beltrano. Curva de rio, enrosco, irmão, terrível. Mas fugiu com o fulano, falou, oh, meu Deus do céu. Demorou 3 meses, a menina de volta. O cara não queria trabalhar, o cara não queria, fugiu. Mas estava apaixonado. E tem gente que é assim, irmão, tem gente que cede às paixões com facilidade, ao invés de seguir a direção de Deus. Sansão era alguém movido às suas paixões. Ele se apaixona por essa mulher filisteia, dá uma azia no pai e na mãe, até que o pai fala, tá bom, quer casar, vamos lá arrumar o casamento. Eles casam, irmão. E aí, o que acontece? A mulher traz Sansão no casamento. No casamento, na festa de casamento. Porque Sansão faz um enigma lá com o leão que ele matou, né? E aí, no dia da festa, para assim, aparecer, ele vai lá e conta o enigma para os caras e fala assim, ó, se vocês adivinhar o enigma aí e tal, né, eu vou te dar tal coisa e tal. Eles fazem uma aposta lá, e aí passa assim os dias das festas, e a festa de casamento naquela época durava de 7 a 12 dias, e os caras não conseguem quebrar o enigma. Mas aí eles vão na Filisteia e falam assim, ó, você dá um jeito de saber com Sansão qual é a resposta, senão ela vai matar seu pai, sua mãe, queimar sua casa, fazer tudo que você tem aqui, destruir tudo que você tem aqui. A mulher fica apavorada e começa no Sansão. Qual é o enigma? Qual é o enigma? Você não me ama? Irmão, e aí quem é casado sabe disso, não tem coisa pior do que mulher no seu pé. Não é verdade? Mulher te cutucando todo dia. Troca aquela lâmpada, já trocou. Ai, meu Deus do céu, se tivesse uma lâmpada aqui nesse quarto, ai, meu Deus, ai. Aí chega um dia que você fala assim, eu vou trocar aquele trem lá que eu não tenho paz. Você está entendendo? Você não tem paz. Porque não tem coisa terrível que mulher no seu pé, não tem. Quem é casado sabe disso. Estou mentindo? Não estou mentindo, falando a verdade. Se não é na sua casa, é raridade. Aí, meu irmão, Sansão não aguenta, fala, tá bom, eu vou lá, o enigma é o leão lá, né, do doce e tal, aí saiu e tal. Aí ela vai lá e conta. Aí os caras chegam para Sansão e falam assim, nós sabemos a resposta. A resposta é essa. Aí Sansão fala assim, você só sabe a resposta porque vocês buliram com a minha mulher, porque senão você não sabia. E aí Sansão se revolta e tem uma briga ali, mas por causa de paixão. Aí eles volta para casa, a mulher dele é dada para outro homem. Aí passa essa, aí agora Sansão se apaixona por Dalila. Dalila é uma prostituta. Uma mulher, querido, que queria só levar vantagem em cima de Sansão. Mas Sansão fica ricamente apaixonado por ela. E aí Sansão começa a brincar com o perigo. Por quê? Porque os filisteus querem destruir Sansão de todo jeito. E aí, agora os filisteus chegam para Dalila e falam assim, se você descobrir o segredo de Sansão, nós paga bem para você. Aí ela fica, mais uma vez, igual eu falei para você, mulher no pé do homem, irmão, ele não aguenta. O cara que fala assim, não, eu aguento pressão de mulher, aguenta nada. Aí, a mulher da Dalila está lá, conta o seu segredo para mim, qual que é a sua força? Aí Sansão fala, olha, se você trançar umas cordas e amarrar na minha roupa, eu perco a força. Ela vai lá e faz, não é naquilo. Se eu fazer tal coisa assim, perde a minha força. Ela vai lá e faz, não é aquilo.
Aí ela fica, vai, fala comigo, qual que é o segredo, qual que é o segredo? Mas Sansão está apaixonado. Imagina, irmão, a mulher está armando para o cara toda hora. Ela faz o negócio e fala, Sansão, vem os filisteus. Sansão pula, os filisteus estão lá para pegar ele, aí ele vai e deita no colo dela de novo. Aonde com uma coisa dessa, irmão? Mas está apaixonado, né? Quem está apaixonado não vê nada, né? Diz, segundo aí, aí chegam aí, ela começa então, ai, você não me ama. Ih, irmão, não tem coisa pesada quando a mulher começa com esse tipo de conversa. Você está aguentando tudo, na hora que ela fala assim, você não me ama, porque se você... Aí você... Estou mentindo, irmão? Pelo silêncio, eu acho que não. Desse jeito. Quer ver quebrar o cara? Você não me ama. Se você me amasse... pronto. Aí fala, agora acabou. Agora tem que mostrar para essa mulher que eu amo ela. E eu amo. E aí Sansão fala, beleza. Se cortar o meu cabelo, eu perco a força. Aí, irmão, Dalila faz Sansão dormir no colo. Rapaz, eu leio a Bíblia, eu dou risada. Falo, como que o cara brinca com o perigo desse jeito? Ela vai lá e manda rapar as tranças de Sansão. E aí Sansão vem, irmão. Olha os filisteus, Sansão. Sansão dá aquele pulo, levanta e fala, eu vou me livrar como eu me livrei antes. Só que Deus já não era mais com ele. Porque ao invés de seguir a direção de Deus, ele seguiu as suas paixões. Irmão, quais são as paixões que você está seguindo? Quais são as paixões que você está colocando acima da direção de Deus para a sua vida? Umas podem parecer inofensivas, outras, irmãos, são destrutivas. Sansão tinha uma relação fatal com sua paixão. Ele achou que poderia dominar a sua paixão, mas sabe o que aconteceu? A sua paixão levou ele à ruína. E muitas vezes é assim que começa, irmão, a gente acha que consegue dominar a nossa paixão. Não, isso aqui na hora que eu quiser eu paro. Isso aqui na hora que eu quiser eu deixo. Isso aqui na hora que eu quiser eu mudo. Isso aqui na hora que eu quiser eu ponho um ponto final. Sansão achou que poderia colocar um ponto final, irmão. E acabou ele no ponto final. Porque ao invés de seguir a direção de Deus, ele seguiu as suas paixões. Sansão não tinha domínio próprio. Um homem que não domina a si mesmo acabará destruído com a sua própria força. Quem mata leão, 1000 filisteus, remove portões, mas não domina o seu impulso sexual, é prisioneiro de si mesmo, caminhando para a morte. Sansão era impulsivo. Ele não era proativo, ele era reativo, agia com base nas suas emoções, ele reagia e não liderava, ele não pensava antes de agir, irmãos. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque talvez você está agindo só na base das emoções. Você não domina a si mesmo, você não lidera a si mesmo, você não põe restrição a si mesmo. E quem se entrega às suas paixões vai acabar sendo consumido por elas, cedo ou tarde. Cedo ou tarde. Sansão era fruto de uma promessa divina, mas por causa de não controlar a si mesmo, acabou destruído e fracassado. 4. Quem é forte por fora e fraco por dentro, brinca com o pecado e acaba refém das suas consequências. Sansão brincou com o pecado, irmão. Ele achou que poderia sair ileso do pecado. E por brincar com o pecado, ele acabou escravo, cego e divertindo os pecadores. Não brinque com o pecado, querido. Não brinque com aquilo que Deus te chamou para vencer. Sansão brincou com o pecado, o subestimou em sua vida, e essa atitude o levou à derrota. É o que diz o versículo Juízes 16, do 15 ao 18. Então Dalila lhe disse,
como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Você me enganou 3 vezes e não contou o segredo da sua força. Como Dalila o importunasse e insistisse todos os dias com suas queixas, Sansão caiu num desespero mortal e lhe contou todo o segredo. A navalha nunca passou sobre a minha cabeça, pois eu sou consagrado a Deus desde o seio da minha mãe. Se cortarem meu cabelo, eu perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Dalila sentiu que Sansão tinha contado todo o segredo e mandou chamar o chefe dos filisteus, dizendo: venham, porque Sansão me contou todo o segredo. E o chefe dos filisteus foram logo, levando o dinheiro. A queda de Sansão não aconteceu da noite para o dia, irmão. Ele foi brincando gradativamente com o pecado. Até que chegou um dia que ele acabou completamente aprisionado por ele. A queda de Sansão aconteceu nas pequenas decisões que ele tomava diariamente. E não é diferente conosco. Alguém já disse: ninguém tropeça em montanhas, é a pedra pequena que faz você tropeçar. Passe por todas as pedrinhas em seu caminho e você descobrirá que atravessou a montanha. Sansão ignorou os avisos de Deus. E quantas vezes é assim, irmão? Nós estamos no pecado, nós estamos numa vida que não agrada a Deus e Deus está nos avisando. Deus usa o pregador para falar na mensagem e prega. Deus usa a boca do ímpio para falar com você. Deus usa, meu irmão, muitas vezes lá, né, o seu parente que nem crente é, para te, rapaz, essa vida que você está levando aí, cara, você não diz que é crente, afirma, passo, você, mas você continua brincando. Até que chega uma hora, irmão, com o pecado, ele dá o bote, ele te prende, ele te agarra. E aí, irmão, muitas vezes é tarde. Por quê? Porque nós brincamos o tempo todo. Nós precisamos entender, irmãos, que a disciplina é o caminho para a liberdade. Sem ela você vai ser escravo dos seus impulsos. Cuidado com as suas escolhas, cuidado onde você está andando, cuidado com as pessoas com quem você está convivendo, irmão. Cuidado, não brinca, afasta. Tem gente que fleta com o pecado. Cuidado com essa conversinha do WhatsApp, irmão. Corta isso, deleta isso, meu irmão. Se for preciso, joga o celular fora. Cuidado com isso. Cuidado, minha querida, com esses elogiozinhos, com essa conversinha mole no pé do ouvido. Cuidado. Porque isso tem o poder de te tragar. Tem o poder de destruir, irmão. Porque primeiro o pecado te seduz, te encanta. Depois ele te aprisiona, te escraviza e te destrói e te mata. Mas ao princípio tudo parece inocente, tudo parece bom, a gente vai brincando. Não, pode deixar que aqui eu estou no controle. Não, eu sou forte. O diabo sabe exatamente onde colocar, irmão, a cunha para bater. E se você baixar a guarda, ele vai atacar a sua vida, ele vai te destruir. Com qual Dalila você está se relacionando? Cuidado, irmão. Você está deitando aí no colo da Dalila, e ela está só passando a mão na sua cabeça com a navalha nas costas, esperando a oportunidade certinha de... Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo. E sabe como ele terminou? Olha o capítulo 16, eu quero encerrar com isso. A partir do versículo 23. Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos.
com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia 3.000 homens e mulheres que ouviam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas com a mão direita, e uma e com a outra, com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Olha como terminou a história de um homem que tinha tudo para dar certo, irmão. Divertindo os pecadores, cego e escravizado. Sansão só deixou para orar no final. Aquilo que devia ser um hábito da vida dele todinha, buscando a direção de Deus, ele só faz no final. Como Deus é misericordioso e gracioso, Deus ouviu Sansão. Deus aceitou Sansão novamente. Deus perdoou Sansão. Mas Sansão teve que conviver com as consequências do seu pecado, morreu, como consequência do seu pecado. Foi salvo, cumpriu o propósito, porque destruiu os inimigos de Israel, porque os propósitos de Deus não são frustrados. Mas Sansão deixou de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele, porque ele só era forte por fora e não era forte por dentro. Meu querido, minha querida, que eu e você possamos entender que muito mais do que ser forte por fora, do que ser forte aos olhos das pessoas, nós precisamos ser fortes por dentro, no nosso secreto com Deus, para que a vida de Deus flua em nós e a gente viva tudo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Coloque-se em pé.